Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Croif Freitas, do CAC Estudos Espíritas, mais uma vez com vocês para o Clube do Livro. Bora? Preciso pedir a vocês, encarecidamente, que sigam o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também que vocês façam a inscrição no canal no YouTube, CAC Estudos Espíritas, e ativem as notificações. Hoje estamos mais uma vez aqui, meus irmãos, aí o símbolo do CAC, Kardec, Amor e Caridade, para falar do Clube do Livro. E nós estamos, então, com a obra Nos Domínios da Mediunidade, essa obra tão importante, citada nos mais diversos estudos sobre a mediunidade, e chegamos ao último capítulo do ano, que vai ser exibido no dia 30 do 12. Está sendo exibido no dia 30 do 12, porque é o nosso vídeo que é programado, e já chegamos ao 19º capítulo, que tem como título Dominação Telepática. Esse livro ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado por André Luiz, então psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lembrando a vocês, os nossos atores principais, André Luiz, com seu amigo Hilário, e seu instrutor, Aulus. E ao longo dos capítulos vão aparecendo novos figurantes que nos trazem ensinamentos, mas esses três são os principais. Então vamos de leitura. Muito bem, seja muito bem-vindo. Parabéns a você que está conosco desde o prefácio e chegou até aqui ao 19º capítulo. Isso é muito importante. Então, vamos de leitura. Dispunhamos-nos à despedida, quando simpática senhora desencarnada abeirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Aulus incumbiu-se da apresentação. É a irmã Teonília, uma de nossas diligentes companheiras no trabalho assistencial. A nova amiga correspondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou então que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, naquele centro, sorvia um fel de dura prova, além das preocupações naturais com a educação das três filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações no santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas, como que voltara às estroinices da primeira juventude, como se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Então veja a situação de Anésia, né? Lastimável, infelizmente, com 3 filhas para criar, com a mãe doente em casa, próxima da desencarnação, da morte, e Jovino, seu esposo, estava fascinado por outra mulher, estava tendo um caso, estava com um amante, e voltou aos tempos da primeira juventude, quando não se preocupava com nada, com absolutamente nada. Continua. Dia e noite, Jovino deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Então, não importava onde Jovino estava, em casa, na via pública, no trabalho, estava o tempo todo fascinado e pensando naquela nova mulher.
Transformara-se o mísero num obsidiado autêntico, sob a constante atuação da criatura, que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Então vejam, Jovino estava envolvido com outra mulher, e naquela condição de fascinação por aquela mulher, como bem escreve aí André Luiz, ele era um obsidiado autêntico. E aí nós temos a figura da obsessão de encarnado para encarnado. E o Jovino estava obsidiado por essa nova mulher na sua vida. Então, Teonília pergunta para Aulos: não poderia Aulos interferir? Não seria justo afastar semelhante influência, como se extirpa uma chaga com socorro operatório? Olha que interessante. Quando a pessoa está com um tumor, está com alguma parte do corpo que pode ser tirada pela cirurgia, pela operação, rapidamente os médicos agem para livrar daquele incômodo, daquela doença que pode ser curada através do operatório, que é uma cura mais rápida, digamos assim. E ela perguntou: não poderia Aulos fazer a mesma coisa? Não seria justo afastar essa nova mulher como uma cirurgia, como se ela não pudesse mais interferir na vida daquela família, iniciando pelos encantos causados no esposo? Vamos ver o que ele responde. O assistente ouviu-a com calma e falou conciso: conheço a Nésia, e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno. Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que lhe confere aparências de robustez no plano físico. Então vejam, não importa o quanto ele era forte, o quanto ele parece fisicamente bem, organicamente bem, ele pode estar hipnotizado. E aí não adianta o seu tamanho, ele vai obedecer ao seu hipnotizador, que no caso, provavelmente é uma hipnotizadora, a mulher que o deixou fascinado. Vejam a inteligência, a sabedoria, a experiência de Aulos para dizer: calma, precisamos auscultar a situação. A obsessão, seja de desencarnado para encarnado, tem sempre como prisma, tem sempre como essência algo que vem do passado, uma ligação anterior. Então, ele pode estar comprometido com essa relação. E ele queria, então, observar o que estava acontecendo para só então determinar ou realizar algum tipo de assistência. Do que posso perceber, anotou a interlocutora, vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. Perceba aqui que Teonília já estava julgando a mulher que era objeto da fascinação de Jovino. Ao que Aulos responde: oh não, atalhou o nosso interlocutor condescendente. Não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por infeliz irmã. Sim, concordo, exclamou Teonília, reajustando-se,
Veja que mesmo um espírito que está trabalhando sem a matéria, tem dificuldades em alguns momentos, e ela precisou ouvir de Aulus aquilo para então entender que não poderia chamar a amante de Jovino de perversa mulher, e sim de uma infeliz irmã. De qualquer modo, ela continua: rogo-lhe a caridosa intercessão. Anésia tem sido uma colaboradora providencial em nossa tarefa. Não me sentiria satisfeita cruzando os braços. E aí eu ressalto a importância dos médiuns, a importância dos trabalhadores para a equipe espiritual. Olha que bonito, vindo do espírito Teonília, ela não se sentiria satisfeita, cruzando os braços e vendo aquela situação da trabalhadora com quem ela se relacionava naquela casa espírita. Então, ela tinha uma preocupação, um interesse, um afeto por aquela senhora que estava naquela situação tão difícil. Faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. E, imprimindo grave tonalidade à voz, Aulus enunciou: estará descendo Jovino a impressões do pretérito, do passado? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência, com finalidade redentora, e a qual não sabe agora como resistir? Então vejam os questionamentos de Aulus, que aqui queria saber se existia em Jovino algum débito passado e que ele mesmo pode ter escolhido para esta encarnação experimentar na tentativa de superar aquela prova. Então vejam, Aulus, na sua imensa experiência e bondade, sabedoria, como orientador de André Luiz e Hilário, estava atento a todas as possibilidades e queria então saber se aquilo não fazia parte do planejamento reencarnatório do Jovino. Teonília esboçou um gesto de humildade silenciosa, enquanto Aulus rematava afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança. Amanhã, à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada à casa de Jovino. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília aguardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à entrada dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. Então vejam que naquela noite, um grupo de espíritos interessados em auxiliar estiveram presentes no lar da trabalhadora. E a gente às vezes pensa que só vai ser socorrido se estiver dentro do centro espírita. E não é assim que funciona, meus irmãos. Nós seremos socorridos onde estivermos, de acordo com a nossa necessidade, merecimento e esta relação
afetuosa com trabalhadores espirituais. Vejam que Aulus, como orientador de André Luiz, de Hilário, como visitador de várias casas espíritas, transmitindo conhecimento, conhecendo todos aqueles mentores do plano invisível, se dispôs a sair do trabalho e ir visitar aquela família encarnada para levar aquilo que estivesse ao alcance, e mesmo que ele ainda não soubesse o que ele poderia fazer por eles, mas ele ali estava com sua equipe, acompanhado de Teonília, também interessada no ajuste para aquela família. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Então, tínhamos ali a esposa, o marido e as 3 filhinhas. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso. Então, Aulus, ele já conhecia aquela família. Olha o que ele vai dizer: Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia. Então, ele já conhecia aquela família. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito, aborrecido. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das 2 filhas mais velhas, que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas. Fim do jantar, a senhora dirigiu-se à mais moça e recomendou com carinho: Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. Nossa doente não deve estar a sós. Então vejam que Adélia ficava ali cuidando de tudo, mas ao mesmo tempo atenta à necessidade também de sua genitora, que estava doente, pedindo que a filha mais nova, de 15 a 16 anos, retornasse aos aposentos da senhora para acompanhá-la e que ela não ficasse sozinha. A pequena obedeceu de bom grado e, transcorridos alguns instantes, Marcina e Marta, que eram mais velhas, demandaram sala próxima, em palestra mais íntima. Dona Anésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio. Então, organizou a cozinha, organizou a sala de jantar ali, a copa, tudo em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe o olhar inquieto e indagou delicadamente: Poderemos, acaso, esperar hoje por você? Hoje? Hoje? Redarguiu o interlocutor, sem fitá-la. E o diálogo prosseguiu animadamente. Sim, um pouco mais tarde. Faremos nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? Palavras de Jovino. Sinceramente, Jovino, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos, tanto como agora, de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica. Jovino responde: Não concordo com a sua opinião. E sarcástico, a exibir estranho sorriso, continuou: Não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos
excelente negócio. Então veja que ele, como muitas pessoas, não estava muito preocupado com as orações no lar, com o culto do evangelho no lar, e ele estava ali mais interessado, então, em negócios, coisas profissionais. Olha que interessante essa demonstração do que ele queria. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Veja que essa imagem que aparece na frente de Jovino, aos seus olhos, era a imagem da mulher que o fascinava. Ela apareceu para os desencarnados. Jovino estava vendo aquela mulher em seus pensamentos. André Luiz, Alves, Hilário e Teonília estavam vendo que ele projetava através dos seus pensamentos. E ela aparecia e desaparecia na frente deles. Imagine a situação de André Luiz e Hilário vendo aquilo acontecer. Intrigados com o fenômeno sob nossa vista, ouvimos Anésia que, enlaçada por Teonília, ou seja, já estava envolvida pela amiga espiritual, dizia quase suplicante: Jovino, você não concorda que temos estado mais ausentes um do outro quando precisamos estar mais juntos? Olha a resposta de Jovino. Jovino, ora, ora, deixe de pieguices. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Então, eles já tinham 20 anos juntos ou mais, e ele estava dizendo que aquele comportamento dela só poderia acontecer por preocupação 20 anos atrás. E ela diz: não, não é bem isso. Inquietam-me nosso lar e nossas filhas. Então a preocupação dela, de Adélia, era com o lar, de Anésia, era com o lar e com as filhas. Olha o que Jovino responde para ela. De minha parte, não vejo como torturar-me. Creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento. Preciso de dinheiro e, por essa razão, não posso perder tempo com beatices e petitórios, endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se deste mundo. Olha a dureza no coração deste homem que estava fascinado por uma nova mulher. Chega ao ponto de blasfemar contra Deus. Sabemos que Deus nem liga, né, para ele, mas que ele está aí nesse desespero, dizendo que Deus está feliz por morar no céu. A imagem, a impressão de que existe o céu, quando na verdade existe aquilo que nós colhemos de acordo com o que plantamos. E ele chama o ato de fé da esposa Anésia de beatice e petitório. Então Anésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atividade do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. Então, ela sabiamente se recolhe, silencia, depois de uma atitude tão escarnecedora do marido, brincando com a sua fé, com a sua crença, com a sua esperança em dias melhores no seu lar, preocupada que estava com ela, com o lar e com as filhas. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira, humilhada, caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona
e começou a pensar, articulando frases sem palavras. Então, ó, ela estava só pensando, ela não estava falando. E olha o que ela estava pensando: negócios, negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher. Isso sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Então, essas eram as preocupações de Anésia, e ela estava transferindo esses pensamentos para uma nova mulher que ela qualificou de sem coração. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, então os espíritos estavam ouvindo seus pensamentos, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo, ó, a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovim, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita, no entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incorrecível tribulação mental. Então, ó, a mulher apareceu nos pensamentos de Jovino, o esposo que já estava fascinado por ela, mas agora, quando Anésia começa a pensar na situação em que vive, Anésia começa a imaginar essa nova mulher que está atrapalhando o seu convívio familiar, preocupada com todas as questões, inclusive da matéria, questões da dívida, questões da mãe doente, questões das filhas precisando trabalhar para buscar um sustento, tudo isso acontecendo e ela transferindo isso para uma nova mulher que ela, pelo jeito, não conhecia, mas a imagem dessa mulher começa a aparecer ao seu redor e começa então a lhe futucar, ó, como estiletes de angústias invisíveis, e ela começa a ter uma tribulação mental. Ela começa então a ficar desajustada mentalmente por conta desses pensamentos difíceis, difíceis. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Ó, lembro-me dela sim, refleti agora em franco desespero. Conheço-a, é uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado, abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Gente, olha o nível de Anésia. Ela primeiro reconhece que a mulher é uma víbora, que a mulher é um veículo de perturbação, e chega a dizer: se eu pudesse, pisaria, esmagá-la, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje ela tem uma fé que não permite que ela use a violência. Ela sabe que aquilo que ela fizer estará atraindo para ela mesma. Então, vejam a importância da fé, a importância do conhecimento da lei, essa lei tão simples de causa e efeito, o que se planta se colhe, e ela tendo consciência disso, já diz: eu hoje não consigo usar
violência. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, então, enquanto Anésia pensava em revidar, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora, visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Olha que fascinante. Para a espiritualidade, houve uma materialização. Claro que ela não estava materializada para a Nésia. Ela estava materializada aos olhos de André Luiz, de Aulus, de Hilário e de Teonília. Ela apareceu agora em definitivo. Por quê? De onde ela tirou essa capacidade? Da perturbação que estava sofrendo Anésia. Isso foi ampliando o poder de ação dessa moça e ela aparece agora com mais força e elas entram em uma briga mental. Elas estavam ali já brigando. Tamanha a ligação que passou a existir entre elas, mesmo não estando no mesmo espaço físico. E lembre que no slide anterior, a Anésia disse que sabia quem era ela. Então a Anésia estava trazendo ela mentalmente para a sua vida, para a sua realidade, para a sua sala, para então entrar em desequilíbrio e uma contenda mental com aquela mulher. Continuamos. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. Vejam que chegou a atingir o físico de Anésia. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Teonília afagou-a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Gente, pense aí. Há muitas semanas, o marido sai, ela fica, entra nesse estado de perturbação mental, traz para perto dela a amante do marido em estado mental e começa então uma disputa, uma briga, uma rivalidade, tudo no campo mental. E ela começa a passar mal fisicamente. Vejam o tamanho do problema em termos psíquicos e mediúnicos. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio, e desde então as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Veja o magnetismo espiritual agindo sobre a encarnada. Efetivado o reajustamento relativo de Anésia e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Então vamos agora entender o que estava acontecendo, porque Aulus vai explicar para André Luiz e Hilário que não estavam entendendo muita coisa. E ele agora ia explicar como é que aquela mulher aparece para Jovino e aparece para Anésia. Vamos ouvir o que Aulus disse. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática. Olha o título do nosso capítulo. Então, Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente. E considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, comum, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve Anésia.
atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. E aqui eu vou ter que falar, né? Puxado para Nésia. Vamos reconhecer que estava difícil para a Nésia, e Aulos está dizendo aí que ela não conseguia se proteger, se imunizar, se defender com os benefícios do perdão incondicional. Então a mulher estava tomando seu marido, tirando seu marido do lar, e ela precisava se blindar disso como perdão incondicional. Estava puxado para a Nésia, concordam? A propósito, lembra de dar o like. Eu lembrei agora, tá? Continuando. Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum? Ao que Aulus responde: intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, ó, almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Eu vou reler essa parte, porque ela é extremamente importante. Examinamos, porém, um fenômeno comum? Perguntou Hilário. Resposta de Al, intensamente generalizado. Então, não é um fenômeno comum e intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clímax de perigosa obsessão. Então, vejam que nem tudo são os desencarnados. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Então, meus irmãos, num lar onde o marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro, onde um pensa de um jeito e o outro pensa de outra forma, é um verdadeiro campo de batalha, que gera o quê? Angústia e repulsão. Um quer se afastar do outro. Em quantos lares as pessoas não querem retornar para cá? Quantos relacionamentos desgastados por essas batalhas mentais? As pessoas não conseguem mais se suportar, mesmo estando entrelaçadas. Veja que a obsessão de Jovino por aquela mulher atingia a Anésia, porque a ligação entre eles, fluídica, magnética, já era muito grande por conta do casamento de longa data. Então, o que acontecia com Jovino no campo psíquico atingia também Anésia. Hilário pergunta: e poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? O título do nosso livro? Perfeitamente, respondeu Aulus, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Olha, muitos processos de alienação mental guardam nele as origens, muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição. Adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão, no imo de si mesmo, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar
a enfermidade e a morte. É pouco para você? Vejam, esse fenômeno está no campo da sintonia e essa rivalidade entre pessoas de uma mesma família, não necessariamente apenas aqui, falando de marido e mulher, mas dentro de uma mesma família, eles podem gerar raios tóxicos de antipatia que se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Quantas vezes os médios começam a sentir dores estranhas de uma hora para outra, quando na verdade aquilo foi apenas um contato com um desses irmãos de outrora que foram inimigos ou adversários, e os médios ficam com essa sensação, precisando de um passe magnético, precisando de uma prece, precisando de um recolhimento para se libertar e se recuperar. Eis que estamos na Terra, meus irmãos, encarnados e sujeitos a passar por esse tipo de relações. É óbvio que quanto mais você melhora a sua forma de pensar, mais você atrai para perto de você espíritos bondosos, como estes Teonília, Hilário, André Luiz, Alves, que vão zelar e trabalhar para que você fique bem, mas você precisa fazer a sua parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte, porque não temos como evitar esses convívios, e eles são, inclusive, necessários para o nosso aperfeiçoamento. Aulus continua. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Olha, bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Vou já dar uma pausa aqui, né? Os pensamentos ruins de uma pessoa para outra geram venenos magnéticos. Ponto. Tá dito. Por Aulus. Não foi por mim, foi por Aulus. Então, olha que informação. Não é necessário que essa perseguição recíproca seja visível, seja demonstrada. Aí, às vezes, você está ali achando que a pessoa do seu lado, seja um irmão, um companheiro, companheira, um colega de trabalho, um amigo, que ele é tudo de bom no seu íntimo, nos seus pensamentos, ele está mandando para você venenos magnéticos. A inveja. A inveja que Chico Xavier disse que tanto tinha medo dessa energia da inveja. Mas aí temos outras, ó, o ódio, o ciúme, a crueldade, despeito, o desespero, a violência. Então você não sabe o que a pessoa do seu lado está pensando. E você precisa se imunizar, se proteger disso. Como? Atraindo bons espíritos, atraindo mensageiros de luz, tendo bons pensamentos, combatendo os maus pensamentos. Mas eu antecipo, não tem nada fácil. Não estou aqui para dizer que isso é fácil. Estou aqui para dizer que isso é necessário. É o que nós podemos e precisamos fazer. Fim da ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe a atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Então, aquela história, diga-me o que tu pensas e eu direi o que tu está atraindo. Pense um pouco agora. Nem vou passar o slide.
Pense um pouco naquilo que você tem alimentado dentro de sua mente, aquilo no que você acredita e naquilo que você mais deseja. Muitas vezes é esse descontrole individual que nós permitimos em alguns momentos que atrapalham a nossa encarnação. Você não consegue mudar os problemas, mas você consegue mudar a forma como você reage aos problemas. Vou dar só um exemplo. Se você está acostumado a reagir aos problemas, brigando, gritando, tentando agredir, modifique esse hábito. Mude naquilo que você puder esse hábito, porque não é um hábito saudável. Se você, quando fica irritado, quando você se aborrece com alguma coisa, você fica ansioso e você começa a comer muito, ou você fuma, ou você bebe, modifique esse hábito. Então, percebam como nós reagimos aos problemas. Porque aquilo que nós cultivamos em pensamentos, veja, o pensamento, ele exterioriza-se e projeta-se. Nós estamos criando a nossa vida com o pensamento. Ele vai formar imagens e sugestões e arremessar para o universo. E a pessoa fala: eu não sei por que acontece isso na minha vida. E aí eu fico curioso no que você pensa ou como você está pensando. O que você está imaginando? O quanto de pensamentos negativos, perversos, ruins você tem? Porque você tem. Eu tenho. Qual é o trabalho? Diminuir. Lutar para substituir esses pensamentos ruins por pensamentos bons. E quanto maior a quantidade de bons, menor a quantidade desses pensamentos que nos prejudicam. Vamos prestar mais atenção no que pensamos? Seguindo com aulas. A química mental vive na base de todas as transformações. Olha, química mental. Porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Essa telepatia está aí presente. Nós estamos ligados telepaticamente com os encarnados ou desencarnados que estão afinados conosco. Nós estamos afinados com nossos mentores. Nós estamos afinados com nossos familiares mais próximos. Mesmo que esse afinado seja para o bem ou seja para o mal. Estamos afinados. Se você está em conflito constante com a pessoa, você está afinado com ela, no conflito. Se você está afinado em união, em harmonia, em equilíbrio com a pessoa, você está afinado com ela também. Desta vez, de uma coisa boa, que é essa harmonia de vida. Mas sempre estaremos afinados. Agora, de preferência, precisamos estar afinados para as coisas boas e evitar ao máximo esse afinado para o mal, para a divergência, para o conflito, para a guerra, para que o nosso ambiente não vire um campo de batalha, que possamos viver dias melhores, sabendo que estamos no planeta de provas. Então, precisamos ter essa consciência. Diverginho é hilário, ó. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Indagou meu companheiro com interesse. Ó, ó a preocupação de Hilário. Como solucionar o problema da antipatia contra nós? Eu, de fato, isso tem uma questão no livro dos Espíritos sobre isso. Eu não lembro o número agora, mas eu já me interessei muito por isso, mas em outro sentido. Hilário está preocupado como ele faz para solucionar a antipatia contra nós, contra ele, contra André Luiz, contra Aulos. E eu, quando fui pesquisar sobre isso, minha motivação foi porque eu estava sentindo antipatia por outra pessoa.
E essa pessoa nunca me fez nada, pelo menos nesta vida. E nas passadas eu não lembro, graças ao bom Deus. Então, eu fiquei me questionando por que eu sinto antipatia por essa pessoa. Aparentemente uma boa pessoa, nunca me fez nada. Mas a resposta está lá no livro dos Espíritos. Espero que você procure. E eu vou aqui ficar com a resposta de Aulos também, nessa bela aula do capítulo 19, Dominação Telepática. Vamos ver o que ele vai responder. Aulos sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Ao que nos cabe fazer: amor aos adversários, auxílio aos que nos perseguem e oração pelos que nos caluniam. São atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces junto da mãezinha doente e acompanhamos-la atenciosos, a fim de igualmente orarmos. Vejam que toda aquela equipe espiritual estava ali e acompanhou ela para as orações ao lado de sua mãe doente, que estava prestes a desencarnar. E assim, meus irmãos, concluímos o capítulo 19. Eu trouxe aí como novidade o último slide indicando que o capítulo 20 é mediunidade e oração. Findamos esse com a equipe espiritual acompanhando a Nésia ao quarto onde está sua genitora, prestes a desencarnar, onde ela fará as orações. E no próximo capítulo, então, estudaremos mediunidade e oração. Fiquem com Deus, fiquem em paz, uma boa virada de ano para todos e que Deus permita o nosso reencontro como encarnados aqui no CAC Estudos Espíritas no próximo ano de 2025, que seja repleto de progresso, principalmente intelectual e moral em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.